Olá, meus amigos. Inicialmente eu quero começar o vídeo lendo uma notícia aqui que assim, chega a ser um pouco bizarro, né? Mas aqui é o Brasil, né? Então vamos lá. Pessoal, olha só isso aqui. Alcolumbre está envolvido em caso de adultério com áudio comprometedor e chantagem. Revela jornalista, né? Olha só, vou ler um pouquinho para você aqui. A revelação impactou os meios políticos nesse sábado, dia 13, e é de autoria do conhecido jornalista Léo Dias. Na matéria, o alerta, o foco da coluna não é o que acontece no Congresso, mas sim fora dele. Davi Alcolumbre, segundo Léo Dias, se envolveu numa história digna de filme policial brasileiro, daquele sem muita qualidade, adverte. Alcolumbre bancava a amante de um amigo desembargador eleitoral do Amapá. Mensalmente, um depósito era feito na conta da mulher. Até que um dia, ainda segundo a narrativa de Léo Dias, o marido traído, ele diz o nome, né, Bruno, descobre a safadeza da esposa, instala um gravador e consegue provas que ultrapassam os limites do simples adultério. Eleito senador, Alcolumbre foi vítima de chantagens do corno, que ameaçava expor o áudio. O silêncio, ainda segundo a matéria, tem custado caro. E, meus amigos, eu entrei lá no Twitter do Léo Dias e ele escreveu o seguinte: Alcolumbre causou 500 mil pelo silêncio. Tá bom para você? É mais ou menos. Até o momento em que eu faço esse vídeo, o Davi Alcolumbre não se manifestou sobre esse assunto. E eu duvido que ele vai ter coragem de se manifestar publicamente sobre isso, né? E pessoal, vamos lá. Falando um pouquinho aqui do STF, essa semana, né? O Luiz Fux fez uma barbaridade, né? Antes de eu continuar, meus amigos, eu peço por gentileza que você se inscreva aqui no canal, certo? Seu apoio é muito importante para mim. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, grupo de Facebook, WhatsApp, Twitter. O seu apoio é muito importante para mim, beleza? Tá bom. Olha só, para Luiz Fux, Forças Armadas são órgão de Estado, não de governo. Exatamente isso que você ouviu. Agora o STF vai decidir, né, o que é ou o que não é dever das Forças Armadas. Olha só que interessante. Medida liminar da ADI 6457 será submetida a referendo do plenário, certo, da Corte para definir emprego do Exército, Aeronáutica e Marinha para garantia da lei e da ordem. Ou seja, se o STF decidir que agora as Forças Armadas têm que se virar capacho deles, tem que virar capacho dos ministros, hein? Será que as Forças Armadas vão obedecer esse tipo de ordem? Estou dando só um exemplo, estou fazendo uma suposição, né? Porque, afinal de contas, os ministros do STF, eles não acham que são deuses, eles não acham que são donos do Brasil, eles têm certeza disso, né? É claro. Olha só, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, deferiu parcialmente pedido de liminar na ação direta de inconstitucionalidade, ADI 6457, para que a Corte dê interpretação conforme a Constituição Federal a dispositivos de leis que tratam do emprego das Forças Armadas. Na decisão, o ministro determinou ainda que a medida liminar seja submetida a referendo do plenário. Aqui está um ponto interessante que eu quero que você preste atenção. Dá para você ver o quanto essa Corte, ok, não trabalha para o Brasil, mas trabalha para o Foro de São Paulo. Tá? Olha só isso aqui. A ação proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, ok? Que tem uma ligação muito forte com o PCC, que é Partido Comunista da China, certo? Tem como objetivo dispositivos da Lei Complementar 97/1997, com alterações introduzidas em 2004 e 2010. O partido questiona pontos que tratam da hierarquia sob autoridade suprema do Presidente da República, da definição de ações para a destinação das Forças Armadas conforme a Constituição e da atribuição do Presidente da República para decidir a respeito do pedido dos demais poderes sobre o emprego das Forças Armadas. Ou seja, a Corte do STF, né, a Suprema Corte, né, está ali de pernas abertas, né, para os partidos de esquerda, meus amigos. Esse é nosso Brasil. E agora veja aqui a resposta do Jair Messias Bolsonaro.
Lembro à nação brasileira que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do Presidente da República, de acordo com o artigo 142 da Constituição Federal. As mesmas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. As Forças Armadas do Brasil não cumprem ordens absurdas com o propósito, por exemplo, da tomada do poder. Também não aceitam tentativas de tomada do poder por outro poder da República. Ao arrepio das leis ou por contra de julgamentos políticos, na liminar de hoje, o ministro Luiz Fux, do STF, bem reconhece o papel e a história das Forças Armadas, sempre ao lado da democracia e da liberdade. Aqui está assinado o presidente Jair Bolsonaro, general Hamilton Mourão, vice-presidente do Brasil, general Fernando Azevedo. Pessoal, eu até concordo em partes com o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Com todo respeito, presidente, o senhor reconhece também que as nossas Forças Armadas, nesses últimos anos, essas últimas décadas, certo? Elas foram o quê? Elas foram ali desbancadas, né? Foram sucateadas pela esquerda, certo? Eu acredito sim que existem muitos infiltrados dentro das Forças Armadas hoje, tá? Essa é a minha opinião, certo? E, meus amigos, não fazem mais generais como antigamente. Depois que eu vi aquela cena de um general cumprimentando o nosso presidente da República com o cotovelo, depois daquilo eu não espero mais nada vindo das Forças Armadas. É verdade. Tá entendendo? Então é por isso que eu não confio mais nas Forças Armadas. Não nos soldados, nas pessoas que trabalham nas Forças Armadas, sim nos seus comandos. Nos altos comandos eu não confio, né? E pessoal, olha só isso aqui. Quem não sabe, eu fiz algumas críticas, duras críticas, certo? Ao comando do Sul, né? Que é Comando Militar do Sul. E adivinha só? Quase instantaneamente eu fui bloqueado na conta do Twitter deles. Ou seja, eu não posso mais acessar, eu não posso nem sequer ver o que eles estão fazendo lá dentro. Eles simplesmente me bloquearam. Não, você não é bem-vindo aqui, sai fora. Não aceitam críticas. Porque quando eu falo críticas construtivas contra as Forças Armadas, quando é construtivo, não é contra, é a favor. Quando é crítica construtiva, eu estou sendo a favor. Tá? E, meus amigos, eu fui bloqueado. Né? É uma ação ali, ó, na hora, instantaneamente. Agora, quando existe aquela Comissão Nacional da Verdade, quando a esquerda tenta humilhar os generais, tenta humilhar as Forças Armadas, nada se faz. Aceitam. Abaixam a cabeça para comunista. Não é à toa que nem o Olavo de Carvalho falou, né? Que eles iam acabar batendo continência para comunista, né? E aí se cumpriu o que o Olavo tinha dito. E pessoal, para tentar finalizar o vídeo, ontem, né? Teve ali aquele debate na Globo News lá com o Carlos Jordi, né? Deputado do PSL pelo Rio de Janeiro. A Joyce Hasselmann também participou, do PSL de São Paulo, e o Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Pessoal, é o seguinte, né? Foi um debate bem interessante, né? Meio bizarro até de assistir essa porcaria, mas eu tive que assistir para dar minha opinião para vocês. Eu separei um trecho aqui, eu separei apenas um trecho, onde eu escancaro para vocês, eu escancaro a real intenção, a real finalidade da CPMI das fake news. Com vocês, eu deixo a palavra com vocês aqui do líder, né, do presidente da CPMI das fake news, Ângelo Coronel. Veja só. Eu acho que nós temos que banir das redes sociais quem utiliza dessas redes para poder interferir na mente das pessoas e quer com isso fazer com que as pessoas não votem livremente. Então a CPMI, o papel é esse. Eu acho que nós temos que banir das redes sociais quem utiliza dessas redes para poder interferir na mente das pessoas e quer com isso fazer com que as pessoas não votem livremente. Então a CPMI, o papel é esse. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! É isso aí, meus amigos. Igual eu escrevi na minha conta do Twitter o seguinte: o presidente da CPMI das fake news deixou claro qual é a finalidade de tal CPMI. Querem censurar quem falar mal de político, blindando os canalhas em época de eleição. Resumindo, a merda toda não passa de politicagem para proteger político corrupto. Com certeza. Agora, eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, tá? Recentemente eu postei, algumas horas atrás, quem é o presidente da CPMI das fake news? É esse cara aqui, ó, Ângelo Coronel.
gasta 566 mil reais de verba pública em firmas da família e de assessor. É desse tipo de coisa que eles querem se blindar. Eles querem blindar os políticos na época de eleição para você não poder falar mal deles, para você não poder dizer a verdade, para você não denunciar os caras. Quando chegar na época de eleição, se essa CPMI das fake news começar a ir adiante, o que vai acontecer, meus amigos? Quando eu vim aqui, em época de eleição, e denunciar, o Ângelo Coronel gastou 566 mil reais de verba pública em firmas da própria família e de assessor. Quando eu falar isso, o que eles querem fazer? Eles querem o quê? Deletar meu canal, eles querem apagar meu vídeo, querem me processar por calúnia e difamação, discurso de ódio, fake news. É essa a intenção dos canalhas. É politicagem, tá bom? E olha só, para finalizar com chave de ouro, a relatora dessa CPMI das fake news, né? Olha só, recebeu 200 mil reais em caixa 2, diz relator ali, ó. A senadora Lídice da Mata, na época, né, PSB, tornou-se alvo do inquérito do STF sob suspeita de ter utilizado recursos não contabilizados em sua campanha em 2010. É esse tipo de gente que está tentando censurar a internet, censurar a liberdade de expressão. É esse tipo de gente, ok? Agradeço imensamente pelo apoio de vocês, peço que você compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até mais. Eu acho que nós temos que banir das redes sociais quem utiliza dessas redes para poder interferir na mente das pessoas, que quer com isso fazer com que as pessoas não votem livremente. Então a CPMI, o papel é esse,